essa reportagem, Operação Imeri, o resgate clandestino de Nicolás Maduro pelo Brasil. A reportagem diz assim: nos círculos fechados do Itamaraty, em despachos sigilosos, uma palavra começou a ser sussurrada. Operação Imeri. É Imeri ou Imeri? O nome, tomado emprestado da serra que divide o Brasil e Venezuela por trechos quase inóspitos da Amazônia, simboliza o ponto de contato entre duas realidades distintas. De um lado, a democracia ainda imperfeita, mas pujante do Brasil, é o texto. Sei que vou botar aqui, porque eu não concordo, mas talvez escrito pela Andréa Matais. De outro, a autocracia criminosa e narcoterrorista de Nicolás Maduro, cujo regime se sustenta em corrupção, repressão tirânica e alianças com cartéis transnacionais. A concepção da operação não surgiu do acaso, mas como resposta direta ao cerco progressivo conduzido por Washington contra o narcoterrorismo na América Latina. Em agosto de 2025, o presidente Trump determinou o deslocamento de 3 destroyers, nós noticiamos aqui no Paulo Figueiredo Show, de mísseis guiados para o sul do Caribe, acompanhados por um contingente de 4 mil militares norte-americanos. Oficialmente, a medida foi anunciada como parte da intensificação da guerra contra o narcotráfico. Na prática, tratava-se de um recado inequívoco. Os Estados Unidos não aceitarão que o chamado Cartel de los Soles, travestido de governo venezuelano, continue transformando o país em uma plataforma continental de exportação de cocaína para a América do Norte e Europa. Nesse contexto que surge a Operação Imeri, concebida como um plano de evacuação seletiva. As discussões iniciais ocorreram entre o chanceler Mauro Vieira e o venezuelano Ivan Gil, em encontros aparentemente banais à margem da cúpula da Organização de Tratados de Cooperação da Amazônia, em Bogotá, em 21 e 22 de agosto de 25. Oficialmente, agora, né? Oficialmente, os dois debateram cooperação fronteiriça e integração econômica. Extraoficialmente, com a medição de assessores militares, teria sido ventilada a ideia, assessores militares, teria sido ventilada a possibilidade de se extrair Nicolás Maduro e parte de sua cúpula, entregando-os à custódia do Brasil antes que caíssem nas mãos do Comando do Sul ou de grupos de resistência armados. O plano possui 2 vertentes complementares. A primeira de caráter ostensivo, que mobilizaria 12 meios navais e aeronaves da Marinha do Brasil, incluindo porta-helicópteros multipropósito Atlântico, fragatas da classe Niterói e o navio Doca Bahia. Essa força, apoiada por destacamentos de operações especiais do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais e do Grupamento de Mergulhadores de Combate, poderia estabelecer um corredor marítimo de evacuação. Formalmente, de acordo com a Constituição Federal, o envio de tropas brasileiras ao exterior em operações de guerra ou conflito de caráter ofensivo depende de autorização prévia do Congresso Nacional. No entanto, a manobra política do governo Lula seria classificar a operação não como intervenção ou ação bélica, mas como exercício militar combinado em águas internacionais. Nos bastidores, o Serviço de Inteligência Diplomática dos Estados Unidos do Brasil, em conjunto com a inteligência do Southern Command, do Comando do Sul dos Estados Unidos, já mapeou com precisão os interesses e planos do governo brasileiro. Quando a hipótese da operação foi apresentada internamente de forma ventilada, setores da Marinha do Brasil reagiram de maneira veementemente negativa, recusando-se a participar ou colaborar com a extração de Nicolás Maduro, gerando atrito interno e revelando divisões profundas dentro das Forças Armadas. Eu achei que quem noticiasse... Olha aí... Quem noticiar negócio de divisão das Forças Armadas não está fomentando golpe? Não. Diz a reportagem, militares do Corpo de Fuzileiros Navais que se recusaram a envolver-se com o regime venezuelano. Os Estados Unidos não apenas monitoram cada movimentação com atenção máxima, mas também se posicionaram para impedir qualquer manobra brasileira destinada a salvar o ditador narcoterrorista, garantindo que a ação de projeção de poder e de justiça internacional permaneça sob supervisão e controle dos Estados Unidos. Washington já deixou claro que, caso o Brasil insista em avançar com essa operação, novas sanções econômicas e diplomáticas serão impostas, ampliando e reforçando as restrições já existentes contra os setores estratégicos brasileiros ligados à defesa e ao comércio, aumentando o custo político e financeiro de qualquer convivência com a ditadura venezuelana. Se eu citei poucas crises
durante o programa de hoje, senta no colinho de mais essa. Agora eu pergunto a vocês o seguinte: em uma briga entre a Venezuela de Nicolás Maduro e os Estados Unidos de Donald Trump, quem vocês escolheriam? Eu vou reagir a 2 vídeos com vocês sobre cada país, aí no final eu digo em quem que eu aposto. Brunão, solta o vídeo da Venezuela aí, por favor. Comandante en jefe, buenas tardes, permiso para pasar. Adelante, embajador. Buenas tardes, mi comandante en Buenas jefe. Solicito su autorización para recibir la partida general de división. Mas é o seu barriga. En nombre de nuestro libertador Simón Bolívar, de nuestro amado comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, señor embajador, yo he decidido y procedo a ascenderlo a general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en situación de reserva activa, luego de haber culminado el día de hoy esta jornada aquí en el centro de comando de nuestra Fuerza Armada de planificación de la operación binacional de soberanía, paz y seguridad absoluta que se activa en la nueva fase de refuerzo en el Zulia, Táchira, Apure y el Amazonas. Esse é o Maduro promovendo a embaixador da Venezuela na Colômbia, promovendo o embaixador a general de divisão. A única coisa boa que dá para ver é que se na Venezuela a população está passando fome, pelo menos os militares parecem estar comendo bem. Eu quero comparar quem será que vai sair, né? Em quem que vocês apostam? Nessas Forças Armadas? Ou bota o outro vídeo aí, Brunão, para dar um arrepio na espinha. Piquem. God bless our men and women serving overseas, and God bless the United States of America. Acabou aquela palhaçada, né, de eu queria ser uma justiceira social, então sei lá, eu ficaria com os Estados Unidos. Se eu puder fazer uma previsão, eu acho, atenção, milicada, o Alexandre diz que eu sou muito influente porque sou neto do João Figueiredo. Então, atenção, milicada, a minha... Então vocês acabaram de ver essa notícia exclusiva, que já tem alguns dias atrás, mas é exclusivo, a Operação Imery, o resgate clandestino de Nicolás Maduro pelo Brasil, 24 de agosto de 2025. O planejamento do resgate do presidente narcoditador Maduro discutido entre os governos brasileiro e venezuelano. Entendeu? Então, quando a gente diz que a gente vive numa ditadura, a repórter de ontem que entrevistou o Paulo Figueiredo disse, não é ditadura, isso é exagero seu. Entendeu? Ou ela está de brincadeira ou retardamento mental. Ou está ganhando muito dinheiro, né? Para falar uma besteira dessa. Que eu acho que é a segunda opção. Porque você vê que o Brasil estava planejando, os militares, alguns ficaram divididos, porque ninguém quer entrar numa guerra com os Estados Unidos e defender um bandido, né? Porque o Maduro é um bandido. Então, quando muitos falam, Alan dos Santos, a gente aqui fala, os brasileiros falam, né? E ficam dizendo que não, o Brasil vive uma democracia, você que está exagerando, você é extremista, é bolsonarista. Conversa fiada. Você vê claramente que estava numa mesa de negociação do governo brasileiro, desses que estão no governo, para trazer o Maduro para o Brasil, escondê-lo aqui em território nacional. Aí eu faço uma pergunta, você sabia disso? Você é a favor disso? Então, para entrar numa ação de guerra, teria que ser avisado ao Congresso Nacional, ou seja, o Congresso Nacional teria que dar o seu aval, mas eles fazem tudo debaixo dos panos, contra a lei. Eles iam fazer como se fosse um exercício de guerra. O Lula só faz isso. Desde que ele entrou no governo, o PT, ele só faz transação, tramóia. A palavra mais correta é essa, tramóia. Sem nenhum exagero. Entendeu?
Porque como é que pode trazer o Nicolás Maduro, né, um narcoditador terrorista, narcotraficante, para o Brasil? Então quer dizer que o Brasil virou um esgoto, um depósito de lixo, né, que tem que receber bandidos de todos os lugares. Já não basta os bandidos que estão nas favelas acabando com o país e ninguém faz nada. Como foi o último vídeo que a gente postou aqui do The Hit, lá em São Paulo, que eles fizeram uma operação, pegou um traficante com 200 quilos daquele pozinho, e o juiz de direito liberou o sujeito na audiência de custódia, em menos de 24 horas, né? Foi o cara. Então tá de brincadeira, né? Então quando a gente fala que é uma ditadura, um país narco-estado, nós não estamos exagerando, estamos ferindo o governo. Nós estamos praticando a verdade com a nossa liberdade de expressão, garantida pela Constituição Federal. Então eles estavam numa mesa de negociação, uma negociata, como sempre, para trazer esse Maduro, resgatar com o exército, quer dizer, com a Marinha Brasileira, fazendo os nossos marinheiros de babacas, né? Esse termo tem que ser falado. E ninguém faz nada, o STF finge que não está acontecendo nada e ficam atrás de Bolsonaro 24 horas por dia. E agora colocaram policiais federais, estão com medo de os Estados Unidos vir aqui buscar o Bolsonaro, essa é a minha leitura. Colocaram policiais federais 24 horas, microfone na tornozeleira eletrônica de Bolsonaro, que já o advogado Chiquinho já falou que tem o microfone. O Bolsonaro virou um fantoche na mão deles. E o Bolsonaro não é criminoso. O Bolsonaro não cometeu crime algum. E iam trazer o Maduro, né? Foi agora em agosto, nesse mês, foi agora, semanas, dias atrás, dia 23, que eles sentaram na mesa da negociata, para trazer esse Maduro para o Brasil, para fugir das garras dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão de olho, estão monitorando, é lógico, né? Sabia que isso era possível de acontecer, mas a pergunta que eu faço, você que é brasileiro, você concorda com essas decisões desse governo? Esse governo tem que ser parado imediatamente, porque ele não é um governo democrático. É um governo que quer esconder bandido, narcoditador, aqui no nosso país, sem a nossa autorização do Congresso, do povo. Eles já passaram de todos os limites. Eles teriam que ser impeachmentados, o Lula, o STF, esse Alexandre de Moraes, tudo sair dos seus cargos, porque ninguém aguenta mais essa ditadura de verdade que o Brasil se encontra. Então essa foi a notícia que está aí, vários deputados já estão colocando também em suas redes sociais, e é isso que o Brasil está vivendo, essa desgraça. E quem vai nos ajudar? É Deus, Donald Trump, para poder varrer, fazer uma faxina nesse país e tirar esses ditadores do poder. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhe esse vídeo para um amigo, um inimigo, uma pessoa familiar, né, da sua família que ainda está acreditando na Rede Globo, na imprensa brasileira e nesse governo que quer ajudar os pobres, o povo brasileiro. Isso é um conto do vigário que eles estão passando para o povo, enganando muitos ainda. Entendeu? Para aquele seu parente, um avô, um tio. É isso que o Brasil se tornou. Essa ditadura semelhante de Maduro. Porque quem se ajunta com os porcos, farelo come. Então compartilhe esse vídeo para essa pessoa que ainda não entendeu o que nós estamos vivenciando no Brasil. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.